Não está autorizada a divulgação deste material de aula. O seu conteúdo deve ser utilizado exclusivamente pelos alunos do quarto e quinto semestres do curso de Fisioterapia Unip, Campus Rangel, ano de 2020. Olá, pessoal! Nessa aula de hoje eu vou falar a respeito da displasia de desenvolvimento de quadril, né? Ela por muito tempo foi chamada de luxação congênita de quadril. Foi por muito tempo teve esse nome, mas o nome mudou para displasia de desenvolvimento de quadril, porque de fato este termo descreve todas as alterações de quadril que um recém-nascido pode ter. Ele vai englobar, o termo displasia de desenvolvimento de quadril engloba desde os quadris instáveis até os luxados, né? Enquanto o termo luxação congênita de quadril não engloba os quadris instáveis, né? Ele vai substituir esse termo, né, desde 2018, na verdade. Desde antes houve uma tentativa, mas ele substitui o termo luxação congênita de quadril, tá? Ela se caracteriza a própria luxação congênita de quadril. Ela se caracteriza pela perda do contato articular espontâneo, que ocorre antes ou um pouco depois do nascimento, né? Ela acontece em consequência ao desenvolvimento anormal de um ou mais elementos que formam a articulação do quadril, e podem ser cabeça de fêmur, acetábulo ou alguns tecidos moles, incluindo a cápsula articular, né? Dependendo da quantidade de comprometimento de cada uma dessas estruturas, o quadril pode estar absolutamente instável e ser um quadril luxável, ou pode ser um quadril que permanece luxado o tempo todo. Então, a gente vai chamar de displasia de desenvolvimento de quadril, porque a gente também vai considerar as questões em relação ao quadril luxável, né? Instável. Gente, a displasia de desenvolvimento de quadril é uma patologia absolutamente benigna, né? É claro que tem aí nesse meio de tratamento, né? Nesse percurso do tratamento do paciente, tem vários percalços que a gente tem que passar. Se o paciente não é bem tratado, pode ficar com sequela. Mas se o paciente for bem tratado, adequadamente tratado, todas as orientações dadas, conduta médica feita de forma adequada, esse é um paciente que tem um prognóstico muito bom de sobrevida, não é nem de sobrevida, mas é de funcionalidade boa, né? De inclusive prática de esporte e assim por diante. A gente está falando agora, a gente começa com essa patologia nas patologias ortopédicas. Então, neste caso aqui, não há comprometimento do sistema nervoso central. O que existe é um comprometimento ortopédico, tá? Então, em relação à displasia de desenvolvimento de quadril, existe uma incidência maior do sexo feminino, de etnia branca, de crianças que têm peso acima de 4 quilos ao nascimento, presença de história familiar positiva, então alguém previamente na família precisa observar a criança. Quando a idade gestacional da criança tem mais de 40 semanas, então olha só, aqui a gente viu crianças grandes com idade gestacional acima de 40 semanas, e a luxação vai acontecer nessas crianças, principalmente nesses dois itens aqui que eu acabei de falar, porque a criança fica intraútero com pouco espaço para se mover, e se o quadril estiver mal posicionado, pode haver a luxação. Mãe primigesta, ou idade materna acima de 35 anos, também aumenta a incidência, né? Alteração morfológica do pé, e posição fetal pélvica da criança que fica muito tempo em posição pélvica durante a gestação, tá? É muito comum, então, como aqui eu coloquei, alteração morfológica do pé, é muito comum que a criança que se mova pouco intraútero sejam crianças que venham mostrar outras alterações além da luxação de quadril, tá? Então, em relação às patologias ortopédicas na criança, uma patologia, como as causas são muito parecidas entre si, é muito comum que uma patologia venha seguida de outra. Então, por exemplo, pé torto congênito associado à luxação congênita de quadril, né? Então, por isso que está aqui alterações morfológicas dos pés, né? Que seria aqui o pé torto congênito está também associado ao aumento da incidência de luxação congênita de quadril ou displasia de desenvolvimento de quadril, né? Quanto mais fatores desses estiverem associados, maior a chance da criança ter displasia de desenvolvimento de quadril.
Do ponto de vista de classificação, a criança pode receber a classificação de tipo típica, né, de luxação ou de displasia de desenvolvimento de quadril típica, qual é a típica? São esses fatores aqui em cima, tá? São esses fatores aqui em cima, decorrentes da gestação. Então, é típica que não tem nada anormal acontecendo e que pudesse ser prevenido. A teratológica, quando acontece erro médico, né, fator externo à gestação, de uma forma geral, teratológica se refere, de uma forma geral, a erro médico. Outro tipo de classificação, a luxação parcial ou subluxação, tá? E aí, por isso que, por causa dessa classificação, que deixou de receber o nome luxação congênita de quadril, porque se é uma luxação parcial ou subluxação, então não é uma luxação total, certo? Ou a própria luxação total, ok? Então, são essas as formas, sendo que eu posso dizer que ela é do tipo típica com luxação parcial, do tipo teratológica com luxação total, eu posso fazer uma combinação aqui entre os dois de cima e os dois fatores de baixo. O diagnóstico de displasia de desenvolvimento de quadril é feito por exame clínico, especialmente com os testes que eu vou mostrar para vocês mais para frente na aula, são os testes especiais, né? Quando o bebê é muito pequenininho, é dado como preferência fazer ultrassonografia, porque tem melhor indicação. A radiografia, como de praxe é indicado para o adulto, ela tem uma desvantagem muito grande, que é que o esqueleto da criança é predominantemente cartilaginoso e a radiografia não vai pegar de fato as estruturas para se ter uma boa análise em relação ao que está acontecendo com o quadril dessa criança. Tá? Então, quanto menor a criança, maior a indicação de ultrassonografia e não de radiografia, né? A etiologia, como tinha dito, é multifatorial, ou pode ser multifatorial, com os fatores associados lá do último slide. Que vai acontecer é uma displasia acetabular. Displasia significa malformação do acetábulo, tá? Não é a única causa de displasia de desenvolvimento de quadril, pode ser alguma alteração não só no acetábulo, mas, por exemplo, frouxidão cápsula ligamentar, podendo ser induzida por hormônios ou não, né? Mau posicionamento intrauterino, essas são todas as causas, certo? De ter displasia de desenvolvimento de quadril. Parto pélvico, segundo Barbosa, 2018. Fatores genéticos, quando outras pessoas da família, muito provavelmente o fator genético também associado à questão da frouxidão cápsula ligamentar. E associação com outras patologias ortopédicas, como eu tinha sugerido já no slide anterior, lá no caso de pé torto congênito e até torcicolo congênito. Aqui uma radiografia, né? Aqui é uma criança pequena, então a gente está vendo aqui um acetábulo para uma criança pequena, esse acetábulo tá ok. Agora a gente está vendo aqui uma displasia de desenvolvimento de quadril aqui deste lado direito da criança, né? Na verdade aqui não, aqui é o esquerdo da criança, né? Aqui é o esquerdo, tá? Então aqui a gente vê um acetábulo que tá diferente desse acetábulo aqui que a gente tá vendo do lado direito, né? E cadê a cabeça do fêmur, tá? Devia estar aqui? Tinha que estar aqui, não está. Então, radiologicamente a gente vê um acetábulo displásico com uma cabeça de fêmur insuficiente aqui, né, essa displasia acetabular e a cabeça de fêmur aí que não consegue impactar o acetábulo, já configuram a displasia de desenvolvimento de quadril. Aqui só para vocês compararem, né, um quadril normal, a cabeça do fêmur coaptando no acetábulo, tá? Então, aqui a gente está vendo o acetábulo aqui em cima e a cabeça do fêmur aqui embaixo. Esse espaçamento articular é o que é o normal, tá? Então, só para vocês terem aí uma ideia de normalidade para poder comparar com o slide anterior de anormalidade que eu mostrei para vocês. Do ponto de vista de quadro clínico, o que o paciente vai apresentar? Assimetria de prega glútea e poplite, é claro. Se eu tenho um quadril luxado, esse quadril sobe, tá? Todas as inserções musculares que o paciente tem no fêmur ali, no trocânter, fazem com que o fêmur suba, né? E aí, subindo, o membro inferior que tem luxação do quadril, vai mostrar uma assimetria, certo? Mais pregas, o membro ele vai mostrar uma
parece que está mais curto do que o outro, certo? Uma assimetria, uma dismetria. Do ponto de vista ainda de quadro clínico, a gente vê uma limitação para abdução e rotação externa de quadril, né? Principalmente isso nas crianças maiores, as crianças pequenininhas ainda tem todo o tecido muscular, ligamentar, cápsula, tudo mole ainda, tudo sem retração. Então, essas limitações articulares, elas aparecem quando a criança começa a crescer. A criança vai apresentar limitação para adução de quadril também, inclusive a adução de quadril ela não é boa, né? Aqui, olha só, nessa foto, quando é abduzido o quadril da criança, coapta, ele coapta no acetábulo. Quando é aduzido o quadril da criança, a tendência é do acetábulo, ou melhor, da cabeça do fêmur sair do acetábulo. Então, toda adução, tudo bem que a criança aqui vai ter limitação para adução, mas toda adução deve ser evitada, aduções grandes devem ser evitadas para que você não favoreça ainda mais a luxação de quadril. O paciente vai apresentar hipotrofia de extremidades afetadas, né? Vão ser extremidades que crescem menos, são menores de tamanho e com trofismo muscular diminuído também, tá? Então, o volume muscular também diminuído. Hipotrofia no sentido do crescimento geral do membro e hipotrofia muscular também apresentando aí. Vai ter retardo do início da marcha acontecendo, a criança então vai demorar um pouco mais para iniciar a marcha por dor, né? Então, no início ela tem dor desse quadril e aí isso pode retardar o início da marcha. Ela, quando começa a andar, apresenta claudicação associada ao encurtamento do membro comprometido, não tinha falado aqui da hipotrofia, né? O encurtamento do membro. E a marcha vai acontecer com essa claudicação, a inclinação lateral de tronco e aumento da lordose lombar, tá? Então, essa inclinação lateral de tronco, ela é bem importante, característica da marcha da criança com displasia de desenvolvimento de quadril. E aqui são os testes especiais que eu tinha dito para vocês, que são feitos para avaliação, para identificar a luxação de quadril. Ambos os testes, Ortolani e Barlow, são testes que são feitos antes dos 2 meses de idade, são testes que são feitos com crianças pequenas, tá? Então, como é? O Ortolani a gente já falou lá na aula de semiologia no semestre passado, né? O Ortolani, então, você coloca o paciente... Nos 2 testes, você coloca o paciente de decúbito dorsal, flat, quadril e joelho. No Ortolani, você vai fazer uma abdução do quadril. Quando fizer uma abdução do quadril, vai se escutar um estalido, né? E esse quadril coapta. O quadril que estava fora, ele coapta, tá? Então, há uma abdução com um estalido seguido de coaptação do quadril nas crianças menores, né? Nas crianças maiores, a gente nem consegue fazer a abdução direito, porque o quadril não consegue mais coaptar, certo? E o teste de Barlow é a adução do quadril. E você vai tanto aduzir o quadril, como está identificado nessa seta aqui, como você vai empurrar o quadril para trás. Na verdade, esse é um teste que você vai favorecer a luxação, tá? E você vai sentir nas crianças pequenas o quadril luxando. Por isso que um teste é feito junto com o outro. Você faz o Barlow e aí você faz o Ortolani, tá? Porque você consegue sentir a decoaptação e a coaptação, quer dizer, a luxação e a redução da luxação. Um outro teste que também é feito, ele é chamado de sinal de Peter-Bade, né? Nesse sinal, na verdade, vai se observar o membro, as pregas do membro, a assimetria de pregas a gente está vendo aqui, né? Vocês estão vendo que parece que a criança está com uma perna assimétrica em relação à outra, uma maior do que a outra, né? Essa perninha aqui da direita da criança, é a perna que está com o quadril luxado. O quadril sai do acetábulo e ele sobe. E por causa dele subir, o que vai acontecer é a formação dessas pregas aqui que não existem na outra perna, certo?
Então, sempre que a gente olha uma criança com luxação de quadril, o quadril que está, o membro inferior que está menor, entre aspas, né? Não é que está menor, é que subiu a cabeça do fêmur fora do acetábulo, é o quadril luxado. E a gente consegue ver pelo sinal de Peter Bade aqui, em relação à assimetria das pregas. O negócio é observar as pregas na perna da criança. O sinal de Trendelenburg também nós já tivemos lá na disciplina de semiologia. Ele é um outro sinal que ele identifica, na verdade, assimetria de membro e luxação de quadril, né? Na verdade, o sinal de Trendelenburg é um sinal que verifica fraqueza de glúteo médio. Mas a criança com displasia de desenvolvimento de quadril vai ter o sinal positivo, tá? É óbvio que Trendelenburg, na verdade, ele só vai ser feito na criança que já deambula, que mantém a marcha, mesmo com luxação de quadril, certo? Que já deambula. Bebês não se faz Trendelenburg, esse teste. Outro teste que a gente faz também, vocês também já tiveram comigo na semiologia, é o sinal de Galeazzi. O sinal de Galeazzi eu tinha dito para vocês lá na sêmio, que ele verifica a discrepância de membros e luxação de quadril. Ele é primário para discrepância de membros, certo? Mas é muito comum que na vista lateral do Galeazzi, se houver luxação de quadril, a gente vai ver uma assimetria aqui em relação um joelho ao outro, tá? Então, o Galeazzi, ele pode ser discrepância de membros, mas ele também pode indicar luxação de quadril olhado pela vista lateral, somente pela vista lateral, ok? Existem alguns outros testes que são feitos também para criança com displasia de desenvolvimento de quadril, mas esses são os mais importantes, tá? O que a gente tem em relação ao prognóstico da displasia de desenvolvimento de quadril? A gente tem que, quanto mais precoce for o atendimento da criança e os procedimentos médicos, principalmente, melhor o prognóstico da criança. Aqui eu não estou falando de fisioterapia especificamente. Aqui eu estou falando de posicionamentos, indicação médica e até cirurgia, né? 2/3 dos pacientes tratados até o primeiro ano de vida podem ter recuperação total sem nenhuma complicação, tá? Complicação pode ser atraso de marcha, encurtamento do membro afetado, a pelve alargada, a marcha com inclinação lateral de tronco. Então, a grande maioria dos pacientes, eles podem ter uma recuperação total sem complicação nenhuma. Depois do segundo mês de vida da criança, existem os encurtamentos musculares, as retrações, que não são possíveis mais a redução passiva desse quadril. Então, quando a criança nasce, os primeiros procedimentos têm que ser absolutamente rápidos, antes dos 2 meses. Nasceu, identificou a luxação de quadril, tem que fazer os procedimentos que eu vou mostrar mais para frente nessa aula para vocês, para que os tecidos não encurtem, não haja retração muscular, nem tendínea, nem fibrose de ligamentos, de cápsula articular, porque se houver, vai precisar que essa criança vá para o centro cirúrgico para fazer uma redução no centro cirúrgico com anestesia. Certo? Até os 2 meses de idade, o médico com os posicionadores e fisioterapeuta com os posicionadores consegue corrigir essa luxação de quadril sem precisar de intervenções mais invasivas. E quais são, então, essas intervenções menos invasivas? O primeiro deles é o suspensório de Pavlik, que é usado até os 6 meses de idade. Na verdade, há uma discrepância na literatura. Tem literatura que fala até 3, tem literatura que fala até 2, né? Mas o que eu vi aí, até 6 meses de idade, no máximo, se a criança estiver usando antes dos 2 meses de idade, se ela começar a usar antes dos 2 meses de idade, é muito importante que ela continue usando, né? Esse suspensório de Pavlik é este suspensóriozinho aqui que eu tô mostrando para vocês. É muito importante que essa faixa fique no tronco e não no abdômen, tá? É muito importante que não haja abdução demais, nem flexão demais desse quadril. Se houver flexão demais do quadril, o paciente pode ter necrose avascular de cabeça de fêmur, então precisa que haja uma abdução, com flexão de quadril, para coaptar a cabeça
do fêmur no acetábulo, para que esse acetábulo volte a se formar, que os tecidos moles em volta voltem a ficar adequados para a criança, para que ela não precise de nenhuma outra intervenção, tá? Uma outra possibilidade é essa órtese fixa que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? É uma outra possibilidade que é usado também. A órtese fixa, de uma forma geral, ela é usada nas crianças depois de 2 ou 3 meses de idade, quando pode ser necessário uma intervenção de redução hospitalar dessa luxação de quadril, tá? A coxa femoral da criança tem que se manter em abdução e flexão com estas órteses, para manter a cabeça do fêmur dentro do acetábulo e, como já tinha falado aqui, precisa tomar cuidado com necrose avascular de cabeça de fêmur. Por muitos anos foi usada essa almofada difrégica, vocês estão vendo que ela tem um X em cima dela. Hoje em dia não é mais utilizado. Antigamente, além dessa almofada difrégica aqui, também era utilizado fralda. Aliás, os médicos indicavam colocar 2, 3 fraldas descartáveis na criança para ficar com bastante abdução do quadril. O que se viu é o seguinte: a fralda, ela faz a abdução do quadril, mas ela não faz flexão de quadril. E para corrigir a cabeça do acetábulo dentro do fêmur, precisa que haja abdução e flexão de quadril, e esse quadril quase não está fletido. Então, não há evidência científica de melhora de luxação de quadril com a almofada difrégica ou com a fralda dupla que a criança era indicada a usar quando era pequenininha, certo? Então, o que é utilizado é o suspensório de Pavlik e as órteses fixas. Quando há necessidade, depois dos 12 meses de idade dessa criança, não resolveu a luxação de quadril, quando há necessidade de fazer uma redução fechada na criança, significa com anestesia, mas sem abrir, não é um procedimento cirúrgico, a criança toma anestesia, ela é sedada, na verdade, e aí faz-se a redução da cabeça do fêmur dentro do acetábulo, a utilização desse aparelho gessado, né? Então, é colocado gesso na criança, desta forma, para que a criança fique em abdução do quadril e flexão de quadril. Essa daqui é uma postura muito bem feita, tá? Muito bem feita. Esse gessamento é feito assim, a fralda é colocada por cima do gesso aqui. É claro que pode haver acidentes e sujar o gesso. Esse gesso é trocado de tempos em tempos, né? Aí dá uma variação. No geral, a criança pode ficar de 2 a 3 meses com gesso, mas também na literatura mostra variações grandes aí em relação ao uso do gesso. O gesso é trocado periodicamente, a criança precisa ficar nessa posição. E aí, assim, não dá para usar aqui o suspensório de Pavlik, porque essa criança já é maior. A gente está falando de crianças depois dos 12 meses. Ela precisa de uma contenção mais forte. O aparelho gessado é o que se deve usar. Vocês estão vendo aqui na foto da esquerda um aparelho gessado. A criança está em extremo de abdução de quadril. Não é isso que deve ser utilizado. Essa foto da direita é o que é mais indicado em relação à abdução do quadril da criança. Abduções extremas fazem necrose avascular da cabeça do fêmur. A redução cirúrgica que eu tinha dito lá para vocês no slide anterior, né? Que é aquela redução cirúrgica fechada, sem procedimento cirúrgico acontecendo mesmo, a céu aberto, né? Ela pode ser feita a partir dos 6 meses de idade. Lá estava 12 meses, mas que é o que é mais comum, mas a partir dos 6 meses de idade pode acontecer, certo? E a partir dos 12, também há a somatória de indicação de intervenção cirúrgica a céu aberto, para correção cirúrgica de fato, né? Da articulação do quadril. E aí o pós-cirúrgico ele é feito da mesma forma, com esse gessamento aqui que vocês estão vendo, certo? A criança é gessada até o tronco, né? Com a abdução e flexão do quadril para manter a cabeça do acetábulo dentro a cabeça do fêmur dentro do acetábulo, certo? Então, esse gessamento ele pode ser usado em crianças a partir de 6 meses de idade, com ou sem intervenção aberta, cirúrgica aberta.
A fisioterapia para criança com displasia de desenvolvimento de quadril deve focar sempre na função, e a função para a criança nessa faixa etária é andar. Nosso foco é de fato que essa criança volte a andar, que ela comece a andar, ou se ela já anda, reabilitar essa marcha dela que está alterada, né? Eu devo fazer essa função baseada no estímulo do desenvolvimento neuropsicomotor normal, tá? Então, eu devo pegar essas fases do desenvolvimento motor normal e aplicá-la como função durante a reabilitação. Então, aí envolve engatinhar, o gato ajoelhado, semi-ajoelhado, em pé, subir e descer escadas, tudo que for de acordo com a idade cronológica dessa criança. Se houver necessidade, eu devo trabalhar a sensibilidade dessa criança também, né? Mas nem sempre é necessário. Algumas das crianças, elas vêm de procedimento cirúrgico e aí elas acabam tendo muita alteração da sensibilidade. Tem algumas crianças que nem têm tanta alteração da sensibilidade, mas têm muito medo de ter dor, porque passaram por processos dolorosos bem intensos por causa da luxação de quadril. Eu tenho que ganhar amplitude de movimento tomando muito cuidado com a adução e rotação interna do quadril. A adução e rotação interna de quadril favorece a luxação. A abdução e rotação externa fazem coaptação. Gravem isso que é absolutamente importante. A hidroterapia é a fisioterapia aquática, né? Na verdade, ela é um super coadjuvante nosso, porque ela faz com que o paciente tenha menos chance de ter dor, menos descarga de peso e consiga uma mobilidade articular bastante grande, então é um super aliado no tratamento. Ganhar ortostase é absolutamente importante, né? Então a gente deve colocar a criança em ortostase assim que o médico liberar, para ir para em pé, dependendo do procedimento cirúrgico que foi feito. Ganho de força muscular é muito, muito, muito nossa amiga, né, de quadril. Então, extensor, abdutor de quadril, flexor de quadril, é muito importante que essa criança tenha boa força na musculatura que envolva o quadril, para ela ter sustentação suficiente e maior confiança na hora das suas atividades funcionais que envolvam o quadril, que são em pé. Correr, andar, subir escada, pular e etc e tal. O treino de marcha tem que estar incluído aí nessas condutas, óbvio, né? Porque faz parte da função de andar. E a orientação familiar. Gente, a criança pode chegar aqui com muito medo de movimento, né? É muito comum a criança que vem de displasia de desenvolvimento de quadril ser uma criança chorosa, que não deixa tocar na região, que tem muita dor, ela já foi muito manipulada, né? Então, uma criança que pode dar um pouco de trabalho do ponto de vista emocional para o tratamento dentro da fisioterapia. Uma possibilidade é começar com a fisioterapia aquática, porque aí a criança acaba se distraindo com a água, tem menos dor, né? É quente, ela consegue mais mobilidade articular e tem mais ganhos aí, certo? Então, a displasia de desenvolvimento de quadril, a gente tem que manipular o quadril, ganhar amplitude de movimento, ganhar força muscular e treinar a marcha dessa criança. Dentro dessas possibilidades, existem muitos recursos que a gente pode fazer. Pode usar desde bandagem para facilitar a estabilidade do quadril, como dá para usar eletroestimulação, desde que não tenha haste metálica aí, né? Desde que seja liberado pelo médico e desde que a criança possa aceite fazer. Porque tem muita criança pequena que não aceita eletroestimulação e tudo bem, né? A eletroestimulação aqui eu não estou falando do TENS, eu estou falando do FES, para contração muscular, tá? Se necessário, não são todos os casos que há necessidade de FES, ok? A minoria. Eu, desde que trabalho com criança, acho que pouquíssimas crianças deixaram que eu fizesse FES na reabilitação de displasia de desenvolvimento de quadril. O que mais dá certo, de fato, é a fisioterapia aquática associada a solo clássica, a fisioterapia clássica, envolvendo o desenvolvimento motor normal, e as funcionalidades de marcha. E para finalizar a nossa aula, eu vou deixar para vocês este artigo, ele vai estar anexado no Classroom. Eu gostaria que vocês lessem essa aula esse artigo para a gente discutir na próxima aula, no próximo encontro ao vivo, as questões em relação ao tratamento fisioterapêutico na displasia de desenvolvimento de quadril. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço a todos e nos vemos no encontro ao vivo.